Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Você conhece a Barra Funda de dia? Aquele formigueiro de gente, o locutor anunciando ônibus para Sorocaba, o cheiro de pão de queijo queimado, o empurra-empurra no metrô. É o caos organizado de São Paulo. Mas você não conhece a Barra Funda das 03h30 da manhã. Meu nome é Caio, trabalho com TI, faço suporte noturno. Naquela sexta-feira perdi o último trem da CPTM para voltar para casa em Francisco Morato. Meu celular estava sem bateria para pedir Uber e nem grana eu tinha para uma corrida daquelas. A solução foi esperar o primeiro trem das 0410. Quem já ficou de madrugada na Barra Funda sabe, o lugar muda. A arquitetura, aquele concreto todo, o teto alto, parece que o prédio cresce e você diminui. O frio é diferente lá dentro. É um vento encanado que vem dos trilhos e corta a jaqueta. Eu estava sentado naquele banco de metal gelado, perto das catracas do metrô, que já estavam fechadas com aquelas grades de ferro. O silêncio era pesado. De vez em quando, passava um segurança com cara de sono ou um faxineiro com aquela máquina de polir piso que faz um zumbido hipnótico. Lá pelas 03h15, o zumbido da máquina parou. O faxineiro sumiu. Fiquei sozinho naquele corredor imenso que liga o terminal de ônibus à estação de trem. Foi quando eu ouvi trac, trac, trac. O som inconfundível de rodinhas de mala arrastando no chão de granito. Olhei para a direção da rampa que desce para os ônibus rodoviários. Uma mulher vinha subindo a rampa. Ela usava um casaco de lã vermelho, antigo, meio anos 90, e puxava uma mala de couro marrom, daquelas pesadas, 100 rodinhas, 360. Ela caminhava num ritmo estranho, duro, mecânico. Ela parou a uns 10 metros de mim, de costas para as grades fechadas do metrô. Ela não olhou para mim. Ela olhava fixo para o painel de horários, que àquela hora estava desligado, preto. Moça, eu chamei, achando que ela estava perdida. O metrô só abre às 4h40. Ela não se mexeu, nem 1 milímetro. Mas o ambiente mudou. O cheiro de produto de limpeza sumiu. Subiu um cheiro forte de óleo diesel queimado e... terra. Terra molhada. De repente, o sistema de som do terminal, que estava mudo, deu um estalo alto. Bezezezete. Uma voz saiu das caixas de som. Não era a voz gravada padrão. Senhores passageiros. Era uma voz rouca, falhada, como se o locutor estivesse com a garganta cheia de areia. Plataforma 0. Embarque imediato. Expresso para o fundo. Eu gelei. Não existe plataforma 0 na Barra Funda. A mulher de vermelho se virou devagar na minha direção. O rosto dela, meu Deus, ela não tinha rosto. Onde devia ter nariz, boca e olhos, a pele era lisa, completamente lisa, como a cabeça de um manequim, mas feita de carne pálida e venosa. Mas mesmo sem boca, eu ouvi a voz dela na minha cabeça, não nos meus ouvidos, na minha mente. Você também perdeu o horário, Caio? Eu levantei num pulo. O coração batia tão forte que doía. Olhei para as portas de vidro que dão para o terminal de ônibus lá embaixo. As luzes lá de fora piscaram e mudaram de cor. O amarelo das lâmpadas de sódio virou um vermelho escuro, cor de sangue coagulado. E eu vi o ônibus. Parado lá embaixo, onde os ônibus de viagem encostam, havia um veículo. Não era um cometa, não era um pássaro marrom. Era um ônibus antigo, carcaça de ferro enferrujada, com as janelas todas quebradas. Fumaça preta saía do escapamento e entrava no terminal, rastejando pelo chão. E tinha uma fila de pessoas descendo a rampa onde eu estava. Pessoas normais. Um homem de terno, uma senhora com sacolas de mercado, um estudante de mochila. Eles passavam por mim em silêncio absoluto. Seus pés não faziam barulho no chão.
Todos eles tinham o mesmo rosto liso, sem feições. Eles caminhavam em direção à mulher de vermelho, que agora apontava para a rampa, indicando o ônibus lá embaixo. Vem! A voz ecoou na minha cabeça, vinda de dezenas de pessoas ao mesmo tempo. O último horário nunca atrasa. Eu recuei, batendo as costas na grade fechada do metrô. Segurei as barras de ferro frias e comecei a gritar pelo segurança. Tem alguém aqui? Socorro! A mulher de vermelho começou a vir na minha direção. O som da mala dela arrastando mudou. Agora parecia som de osso raspando no chão. Crac, crac, crac. Quando ela estava a 2 passos de mim, levantando aquela mão pálida para tocar meu rosto, as luzes do terminal se acenderam com força total, num clarão branco. Ei, garoto, tá tudo bem? Abri os olhos, eu estava encolhido no chão. Um segurança me olhava de cima, com a lanterna na minha cara. O corredor estava vazio. O cheiro era de desinfetante de limão. O painel de horários mostrava 0405. Você estava gritando, rapaz. Teve um pesadelo? Eu me levantei tremendo, suando frio. A mulher de vermelho. O ônibus lá embaixo. O segurança mudou de expressão na hora. O sorriso simpático sumiu. Ele ficou sério, olhou para os lados, como se conferisse se estávamos sozinhos. Ele chegou bem perto de mim e sussurrou. Você viu a dama da plataforma 0? Eu balancei a cabeça que sim, sem conseguir falar. Ele suspirou, um suspiro cansado, de quem já viu aquilo muitas vezes. Escuta o que eu vou te dizer. Pega suas coisas, entra nesse trem agora. Não olha para trás e nunca mais fique sozinho aqui entre as 3 e as 4 da manhã. Esse horário não pertence a gente. Esse horário é a troca de turno deles. Eu corri para a catraca do metrô que tinha acabado de abrir. Enquanto eu descia a escada rolante para a plataforma, eu jurei não olhar. Mas a curiosidade foi maior. Eu olhei para baixo, através do vidro que dá para o pátio dos ônibus. Lá longe, num canto escuro onde as luzes não alcançam, eu vi o ônibus enferrujado saindo devagar. E na janela traseira, a mulher de casaco vermelho acenava para mim. Ela tinha rosto agora, e era o meu rosto. Hoje eu pago Uber, eu pago táxi, eu durmo na rua se precisar. Mas eu nunca mais piso na Barra Funda depois da meia-noite. Porque eu sei que tem um ônibus esperando lá, e ele já tem um passageiro com a minha cara reservando o meu lugar. Se você acha que a rodoviária do Tietê é grande, é porque você nunca se sentiu pequeno na Barra Funda. O Tietê é movimentado, é vivo. A Barra Funda é diferente. Tem muito concreto, muito espaço vazio e uma luz fria que parece sugar a cor das coisas. Meu nome é Renato, sou representante comercial e vivo na estrada. Naquela noite de agosto de 2023, cheguei de Marília às 02h15 da manhã. Meu conexão para Santos só saía às 05h. Eu tinha quase 3 horas mortas naquele aquário de concreto. A estação estava naquele estado de coma da madrugada. O metrô fechado, as grades baixadas. Só restava a área das plataformas de ônibus rodoviários e aquele saguão imenso com as cadeiras de metal geladas. Tinha meia dúzia de gatos pingados, um morador de rua dormindo num canto, 2 seguranças conversando longe e eu. A fome bateu. Comi um salgado amanhecido na única lanchonete aberta e tomei um café que parecia óleo de motor. 15 minutos depois, minha barriga deu o aviso. Uma cólica daquelas que te faz suar frio. Precisei ir ao banheiro. Escolhi aquele maior, que fica no nível do mezanino, perto da descida para as plataformas. Entrei. O lugar estava deserto. O cheiro era aquela mistura clássica de rodoviária, desinfetante de eucalipto barato tentando disfarçar o cheiro de urina velha e esgoto. A luz fluorescente piscava fazendo um zumbido constante. Bzz, bzz.
Entrei na terceira cabine, tranquei o trinco, pendurei a mochila no gancho e sentei suando. O silêncio era absoluto, só o gotejar de uma torneira lá fora. Plic, plic. Foi quando eu ouvi a porta do banheiro abrir. Não foi um abrir normal. A porta rangeu devagar, arrastando no chão, como se quem entrasse estivesse fazendo força para não fazer barulho, mas falhando. Passos. Eram passos descalços. Slap, slap, slap. O som de pele molhada batendo no piso de granilite frio. Deve ser algum morador de rua querendo se lavar, pensei. Tentei ignorar e terminar logo o meu serviço. Os passos pararam exatamente na frente da minha cabine. Eu vi a sombra por baixo da porta. Prendi a respiração. A sombra ficou parada ali por uns 30 segundos. Então, a pessoa entrou na cabine ao lado, a da esquerda, mas ela não abriu e fechou a porta. Eu não ouvi o trinco. Eu não ouvi a roupa sendo desabotoada. Eu só ouvi o silêncio. A curiosidade mórbida falou mais alto. Inclinei a cabeça devagar para olhar por baixo da divisória de mármore cinza. Eu me arrependo disso até hoje. Não havia sapatos. Havia pés. Mas eles estavam cinzas. A pele parecia empapada, enrugada, como a mão de alguém que ficou horas na piscina. As unhas eram amarelas, grossas e curvadas para baixo, arranhando o chão. E o pior, os pés estavam virados para a minha direção. A pessoa não estava sentada no vaso. Ela estava em pé, colada na divisória, olhando para mim através da parede. Recolhi o olhar na hora. O coração disparado. Calma, Renato. É só um doido, pensei. Foi aí que a voz veio. Não veio da cabine ao lado. Veio de cima. Tem papel aí, vizinho? A voz era fina, infantil. Parecia a voz de uma menina de 7, 8 anos. Mas o tom era de zombaria. Olhei para cima. 2 mãos pálidas, com aquelas mesmas unhas amarelas e pele enrugada, agarravam o topo da divisória de mármore. Dedos compridos demais, com juntas a mais. E então, uma cabeça apareceu por cima da parede. Não era uma criança. Era uma coisa que parecia ter sido feita de cera derretida. O rosto era comprido, flácido. Os olhos eram 2 buracos negros, sem branco, sem íris. E a boca estava costurada com arame de cobre. Mas o arame tinha rasgado os cantos, formando um sorriso eterno e sangrento. Aquela coisa me olhou de cima para baixo. E o cheiro mudou. O cheiro de eucalipto sumiu. O banheiro foi invadido por um fedor de carne podre e água estagnada de esgoto. Você tá cheiroso, Renato. A coisa sussurrou, a voz saindo sem a boca se mexer, vibrando direto no meu cérebro. Eu gritei. Tentei abrir a porta da cabine, mas o trinco travou, emperrou. A coisa começou a subir na divisória para pular dentro da minha cabine. Eu ouvia os ossos dela estalando, crac, 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 enquanto ela se contorcia como uma aranha por cima do mármore. Socorro! Segurança! Eu berrava, chutando a porta com os 2 pés. A coisa despencou para dentro do meu cubículo. Ela caiu em cima de mim. O peso era absurdo, parecia um saco de cimento gelado. Senti aquelas mãos úmidas agarrarem meu pescoço. O rosto derretido chegou a centímetros do meu. O cheiro de podridão me fez vomitar na hora. Ela abriu a boca rasgada, arrebentando os últimos fios de arame. Dentro da boca dela não tinha língua. Tinha um buraco negro infinito. E de lá de dentro eu ouvi a voz da minha mãe, que morreu há 10 anos. Vem com a gente, filho. O ônibus já vai sair. No momento em que eu ia apagar por falta de ar, a porta da cabine cedeu com os meus chutes e abriu. Eu caí para fora, no chão molhado do banheiro, tossindo, puxando o ar com força. Levantei e olhei para a cabine. Vazia. Não tinha ninguém. Mas o vaso sanitário estava transbordando, e a água que saía dele não era limpa. Era um líquido preto, viscoso, que escorria pelo chão e formava poças. E na parede de mármore da divisória, onde aquelas mãos tinham segurado, a pedra estava queimada.
2 marcas de mãos negras chamuscadas na pedra fria. Corri para fora dali sem nem pegar minha mochila. Encontrei um segurança perto da rampa e agarrei o braço dele. Tem alguém lá? Tem um monstro no banheiro. Eu estava histérico. O segurança, um senhor nordestino de bigode, me olhou com uma calma assustadora. Ele não correu. Ele não pegou o rádio. Ele olhou para a minha garganta. Passei a mão no pescoço. Estava ardendo. Minha mão voltou suja de um limo verde e fedido. Você ouviu a menina ou o velho? O segurança perguntou baixinho. O quê? A menina pede papel. O velho pede fogo. Ele tirou um lenço do bolso e me deu. Limpa isso e sai daqui. Vai esperar lá fora, no frio. É melhor. Você sabe o que é aquilo? Eu gritei. A Barra Funda foi construída em cima de muita coisa, meu filho. Antigamente isso aqui era várzea, alagadiço. Muita gente sumiu nesse barro. E às vezes, quando o esgoto entope, eles sobem. Ele virou as costas e saiu andando. Eu nunca mais entrei naquele banheiro. Na verdade, evito a Barra Funda a todo custo. Mas o pior não foi o susto. O pior é que, às vezes, quando estou sozinho no banheiro da minha própria casa, de madrugada, e o silêncio é total, eu ouço aquele som. Slap, 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 passos molhados no corredor, e sinto aquele cheiro de eucalipto misturado com podridão. Eles não ficam na rodoviária. Eles seguem quem eles tocam. Todo mundo reclama do barulho da Barra Funda. É aquele caos de camelô gritando, aviso sonoro do metrô, ônibus manobrando, a multidão pisando forte no horário de pico. Mas ninguém te conta sobre o silêncio daquele lugar. O silêncio da Barra Funda de madrugada tem peso. Ele te esmaga. Meu nome é Vinícius. Sou estudante de arquitetura na Mackenzie e moro em Osasco. Em outubro do ano passado, fui numa festa na casa de um amigo na Pompeia, perdi a hora e, consequentemente, o último trem. Sem bateria no celular e sem grana para um Uber dinâmico até Osasco, decidi fazer o que qualquer universitário quebrado faria: ir a pé até a estação e esperar o primeiro trem das 040 abrir os portões. Eram 03h15 da manhã. A estação estava naquela penumbra amarelada. As grades do metrô e da CPTM estavam baixadas, aquele metal frio trancando o acesso. Eu sentei no chão, encostado num pilar de concreto, bem ali no mezanino, de frente para aquele saguão gigante onde ficam as bilheterias blindadas. Eu estava sozinho. Literalmente. Não tinha segurança à vista, nem morador de rua naquele pedaço. Só eu e aquele teto imenso, cheio de estruturas metálicas que parecem costelas de uma besta gigante. O primeiro sinal de que algo estava errado foi o eco. Eu deixei cair minha chave de casa. O barulho do metal batendo no granito foi seco. Telec. Mas o eco demorou demais para voltar. E quando voltou, não foi o som de chave. Foi o som de um suspiro longo, cansado, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Levantei, achando que estava cochilando e sonhando acordado. Comecei a andar para espantar o sono. Fui em direção aos vidros, que dão vista para o Memorial da América Latina. Foi quando eu vi o reflexo. Nos vidros escuros da estação, você vê o seu reflexo perfeito à noite, porque lá fora é mais escuro que dentro. Eu vi meu reflexo caminhando ao meu lado. Jaqueta jeans, mochila preta, tênis All-Star, tudo certo. Até que eu parei de andar. E o meu reflexo continuou. Ele deu mais 2 passos, parou e virou o rosto para mim. Não era um monstro. Não era um demônio. Era eu. Mas a expressão no rosto dele era de uma tristeza profunda. Uma angústia que eu nunca senti na vida. E os olhos dele não piscavam. Eles estavam arregalados, secos, focados na minha testa. Eu gelei. Tentei me mexer, mas minhas pernas pesavam 1 tonelada. Que porra é essa? Sussurrei. O meu reflexo no vidro abriu a boca.
Mas a voz não veio do vidro. A voz veio de trás de mim, sussurrada bem na minha nuca, com um bafo gelado que cheirava a ozônio e eletricidade estática. A gente nunca sai daqui, Vinícius. Virei de soco fechado, no susto. Não tinha ninguém atrás de mim. O saguão estava vazio, mas quando olhei de volta para o vidro estava limpo, sem reflexo nenhum, nem o meu, nem o outro. Eu estava na frente do vidro e não tinha imagem. Eu tinha me tornado invisível. O pânico real começou aí. Comecei a tatear meu próprio rosto, meu corpo, para ter certeza de que eu existia. Eu sentia minha pele, mas não via nada no vidro. Então, o sistema de som da estação ligou. Aquele som estourado, cheio de chiado. Bezezestete. Atenção, usuários. O próximo trem com destino à realidade não prestará serviço. As luzes do teto começaram a estourar, uma por uma, em sequência. Poc, poc, poc. O corredor foi ficando escuro, vindo da ponta lá do fundo em minha direção. A escuridão vinha correndo. Corri para as grades da CPTM. Comecei a chacoalhar o portão de ferro. Tem alguém aí? Pelo amor de Deus! Olhei para dentro da estação fechada, para as escadas rolantes desligadas que descem para as plataformas. Lá embaixo, na escuridão das plataformas, havia uma multidão. Milhares de pessoas, paradas, imóveis, ombro a ombro. Elas estavam todas olhando para cima, olhando para mim, e todas elas tinham o meu rosto. Milhares de cópias minhas, vestindo roupas diferentes. Terno, pijama, uniforme de gari, roupa de hospital. Todas pálidas, todas com aquela expressão de angústia insuportável. Elas começaram a subir a escada rolante parada. Não andavam. Elas deslizavam como se o chão as empurrasse. O som era de carne arrastando em metal. Shhh. 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 Fica com a gente. A arquitetura precisa de carne, o concreto precisa de sangue. As vozes vinham de todos os lugares, vibrando no chão, nas paredes. Eu me encolhi no canto, fechei os olhos e comecei a rezar, a chorar, a implorar para acordar. Eu sentia o cheiro de ozônio ficando insuportável. Sentia o frio de centenas de corpos se aproximando de mim. Senti mãos frias tocarem meus tornozelos, meus braços puxando minha roupa. Ei, parceiro, acorda! Abri os olhos gritando. Um segurança da CPTM estava me sacudindo pelo ombro. O saguão estava claro. O sol da manhã entrava pelos vidros. Eram 04h10. As grades estavam abrindo. O povo começava a entrar com cara de sono, indo para o trabalho. Você tá bem? Tava se debatendo aí no chão, o guarda perguntou, estranhando. Eu tô. Foi um pesadelo. Acho que minha pressão caiu. Levantei, ainda tonto. O guarda saiu de perto. Fui até o vidro para ver se estava tudo bem. Vi meu reflexo. Tudo normal. Respirei fundo, aliviado. Foi só um surto de cansaço, pensei. Entrei na estação, passei a catraca. Quando eu estava descendo a escada rolante para pegar o trem sentido Osasco, meu celular, que eu achei que estava sem bateria, vibrou no bolso. Estranhei. Tirei ele do bolso. Tinha 1% de bateria. Havia uma mensagem de vídeo enviada para mim mesmo, gravada às 03h30 da manhã. Minha mão tremeu. Eu não tinha gravado nada. Cliquei no play. O vídeo estava escuro. Mostrava o teto da estação. A câmera girava e mostrava o meu rosto, mas não era eu segurando o celular. Eu estava deitado no chão, dormindo, encolhido no canto, visto de cima. Quem estava filmando estava em pé, acima do meu corpo adormecido. A câmera aproximou do meu rosto dormindo, e a voz de quem filmava sussurrou no áudio do vídeo com aquela mesma voz rouca e cheia de estática. Ele acordou, mas a gente ficou com a parte principal. Bom dia, cópia. O vídeo acabou e o celular morreu. Eu entrei no trem lotado, cercado de gente, mas eu me sentia oco.
Desde aquele dia, eu sinto que as cores do mundo estão um pouco mais desbotadas. A comida não tem muito gosto. E às vezes, quando passo na frente de um espelho, meu reflexo demora meio segundo a mais para imitar meu movimento. Eu acho que o Vinícius de verdade nunca saiu da Barra Funda. Eu sou só o que sobrou, o eco. Eu nunca acreditei nessas histórias de fantasmas de internet, creepypastas ou lendas urbanas de São Paulo. Sou vigilante noturno há 10 anos. Já vi de tudo, de gente morrendo a gente fazendo filho em beco escuro. O realismo da cidade sempre foi muito mais assustador do que qualquer ficção. Ou pelo menos era o que eu achava até aquela terça-feira, em novembro do ano passado. Eu tinha perdido o último trem da linha 8 Diamante. Um vacilo meu, saí tarde do bico que faço na Lapa. E quando cheguei na Barra Funda, as grades do metrô e da CPTM já estavam baixando. Eram 0015. O próximo trem só às 0400. Decidi esperar lá dentro. A rodoviária da Barra Funda, para quem não conhece nesse horário, deixa de ser aquele formigueiro humano e vira um mausoléu de concreto cinza e frio. É um monstro de arquitetura brutalista que ecoa qualquer som. Eu me sentei naqueles bancos de metal gelados no mezanino, perto de onde ficam as lanchonetes. O Bob's e o McDonald's já estavam fechados, com as luzes apagadas. O lugar estava num silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo bip ocasional de alguma catraca distante, ou o som abafado de um rádio de segurança em outro andar. Por volta das 02h30, a temperatura caiu bruscamente. Não era só o frio da garoa lá fora, era um frio que entrava por baixo da jaqueta. Eu estava mexendo no celular para espantar o sono quando ouvi. Toque, toque, toque. O som vinha da direção das rampas largas que dão acesso às plataformas de ônibus rodoviários. Parecia o som de um salto alto batendo no piso de granito encardido. Mas o ritmo era errado. Não era o toque-toque ritmado de alguém andando. Era irregular, rápido, depois lento. Levantei a cabeça. O corredor largo, iluminado por aquelas luzes fluorescentes amareladas e falhas, estava vazio. Voltei ao celular, pensando ser o eco de algum funcionário da limpeza. 5 minutos depois, o som mudou. Agora não era batida, era arrasto. Como se alguém estivesse puxando um saco de lixo pesado, cheio de carne, pelo chão. E estava mais perto. Levantei e caminhei até a grade do mezanino para olhar para o andar de baixo. A área das bilheterias estava deserta. Mas no canto da minha visão periférica, perto da saída para a rua Mário de Andrade, eu vi algo. Havia uma figura parada. A princípio, pensei que fosse um morador de rua buscando abrigo, algo comum ali. Ele estava de costas para mim, vestindo um casaco que parecia grande demais, cinza escuro, quase da cor das pilastras. O problema era a postura. Ninguém fica parado daquele jeito. Ele estava completamente imóvel, mas os braços pareciam longos demais. As mãos iam até a altura dos joelhos. E ele não estava encostado na parede, estava inclinado para frente num ângulo que desafiava a gravidade, como se o vento o segurasse, mas não havia vento ali dentro. "Ei!" gritei, minha voz ecoando de forma grotesca pelo terminal vazio. "O terminal está fechado nessa área." A figura não se moveu, nem um músculo. Senti um arrepio subir pela minha nuca, aquele instinto primitivo que diz, corra. Mas eu sou teimoso. Desci a rampa, decidido a avisar algum segurança da Prosegur. Quando cheguei no nível térreo, o cheiro me atingiu. Não era cheiro de urina ou de diesel, típicos da rodoviária. Era cheiro de ozônio misturado com cobre. Cheiro de fio queimado e sangue velho. Olhei para a saída onde a figura estava. Ela tinha sumido. Soltei o ar que nem percebi que estava segurando. Devia ser um nóia, pensei, tentando racionalizar. Virei-me para voltar às cadeiras do andar de cima, onde era mais iluminado. Foi quando ouvi a voz.
Não veio de uma pessoa. Veio do sistema de som da rodoviária. Aquele som estático antes do anúncio. Pim, pam, pum. Mas a voz não era a gravação automática feminina. Era uma voz rouca, molhada, sussurrada, mas que saía em um volume ensurdecedor pelas caixas de som em todo o terminal. Ele... te viu? As luzes do corredor onde eu estava piscaram e apagaram. Fiquei na penumbra, iluminado apenas pela luz distante da área de embarque. E então eu o vi novamente. Ele estava agora no meio do corredor, bloqueando o meu caminho de volta para a rampa, a uns 20 metros de distância, de frente para mim. O casaco não era um casaco, era a pele dele, cinza, flácida, dobrada sobre si mesma. Ele não tinha rosto. Onde deviam estar os olhos e o nariz, havia apenas uma superfície lisa e úmida. Mas havia uma boca vertical, que ia da testa até o queixo, costurada grosseiramente com o que parecia ser arame. Ele começou a correr na minha direção. Não correu como um humano. Ele caiu de 4, com os membros estalando como galhos secos quebrando, e veio galopando de forma descoordenada, batendo nas paredes, derrubando lixeiras de metal. O barulho era infernal. Clang, 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 eu não pensei. Eu corri para o lado oposto, em direção às plataformas de embarque dos ônibus, onde eu rezava, haveria motoristas ou passageiros de madrugada. Pulei uma catraca travada, quase rasgando a calça. O som atrás de mim era de passos molhados e pesados. Eu ouvia uma respiração chiada, como um fole furado, bem no meu calcanhar. Entrei na área das plataformas. O vento frio da noite cortou meu rosto. Havia um ônibus da aviação Cometa com o motor ligado na plataforma 12. O motorista estava lá fora, fumando, distraído. "Abre! Abre essa merda!" Eu gritei, correndo como um louco. O motorista se assustou, jogou o cigarro fora e me olhou confuso. Eu me joguei para perto dele, quase o derrubando. "Tem um bicho, tem um maluco ali dentro." Apontei para as portas de vidro automáticas da saída do terminal. O motorista olhou, eu olhei. As portas de vidro estavam fechadas. O saguão interno estava vazio, silencioso e iluminado. Não havia nada, nem lixeiras derrubadas, nem monstro cinza. Apenas o reflexo das luzes fluorescentes no chão encerado. O motorista me olhou com pena e desdém. "Bebeu o quê, amigão? Tá tudo trancado aí." Eu estava suando frio, o coração a 180 batimentos. Ele podia não acreditar, mas eu sabia o que tinha visto. E pior, eu ainda sentia aquele cheiro de cobre e queimado no ar. "Me deixa ficar aqui perto até amanhecer?" implorei. Fiquei sentado no meio-fio da plataforma até às 04h40 da manhã, quando o primeiro trem do metrô abriu. Eu nunca entrei num vagão tão rápido na minha vida, mas a pior parte não foi o monstro. A pior parte foi quando cheguei em casa, tirei minha jaqueta e fui tomar banho para tirar aquele cheiro de mim. No bolso de trás da minha calça, encontrei um papel amassado, um bilhete de passagem antigo, daqueles amarelos, térmicos. Eu não tinha comprado passagem nenhuma. O papel estava em branco, exceto por uma frase impressa com falhas, como se a máquina estivesse sem tinta. "Você ainda está na Barra Funda." Eu me mudei de São Paulo mês passado. Não pego ônibus, não pego trem. Mas às vezes, quando está muito silêncio no meu quarto à noite, eu juro que sinto o cheiro de diesel e ouço aquele som. Esta é a minha história. Não gosto de contá-la, porque toda vez que falo em voz alta, sinto que estou chamando aquilo de volta. Mas, se isso fizer você pensar 2 vezes antes de cochilar esperando o primeiro trem, já valeu a pena. A rodoviária da Barra Funda tem um cheiro específico. É uma mistura de óleo diesel queimado, produtos de limpeza industriais e aquele odor metálico de centenas de trens freando nos trilhos lá embaixo. Para quem passa lá todo dia, é só o cheiro de São Paulo. Para mim, hoje, é o cheiro do medo.
Era uma quinta-feira chuvosa, daquelas em que o céu da cidade fica num tom laranja doentio por causa da poluição refletindo as luzes. Eu trabalho com TI na Água Branca e tinha ficado até tarde, resolvendo uma migração de servidor que deu errado. Cheguei na catraca do metrô às 00:25. Grade fechada. Puta que pariu, murmurei, encostando a testa no metal frio da grade. O segurança, um senhor com cara de cansado, nem me olhou, só apontou para a saída. Eu não tinha dinheiro para Uber. Final de mês é foda, e a bateria do meu celular estava em 4%. Decidi que esperaria ali mesmo, sentado nos bancos de concreto perto das lanchonetes do mezanino, até o sistema reabrir às 04:40. A primeira hora foi normal. Havia mais umas 3 pessoas espalhadas pelo saguão gigantesco. Um morador de rua dormindo enrolado em papelão perto da saída da Unesp e um casal discutindo baixo perto dos telefones públicos. Mas às 02:15 o casal foi embora. Às 02:30 o morador de rua se levantou, olhou para o teto com uma expressão de terror absoluto, juntou as coisas dele correndo e saiu para a chuva. Fiquei sozinho. A Barra Funda é um monstro de arquitetura brutalista. Concreto, vigas expostas, teto alto. De madrugada, a acústica é traiçoeira. Você ouve um passo a 50 metros como se estivesse do seu lado. Foi então que eu ouvi. Não eram passos, era o som de unhas, como se alguém estivesse arranhando o concreto com força, lá no teto. Raspap, raspap. Olhei para cima. As vigas de metal e concreto se perdiam na penumbra. As luzes fluorescentes falhavam, criando sombras que pareciam se mover. Tentei ignorar. Ratos, pensei. Ratos grandes de rodoviária. Então, o sistema de som ligou. Sabe aquele bip eletrônico antes de anunciar um ônibus? O som ecoou pelo terminal vazio, altíssimo, doloroso. Mas não veio anúncio nenhum, apenas estática. Uma estática chiada, molhada, que parecia sussurrar palavras desconexas. Fome, frio, aqui. Levantei-me, com o coração acelerado. A bateria do meu celular morreu naquele instante. A tela preta refletiu meu rosto pálido e, atrás de mim, no reflexo, eu vi algo. Não estava no chão. Estava na pilastra. Virei-me devagar. Grudada na coluna de concreto, a uns 4 metros de altura, havia uma coisa. Tinha a forma humana, mas era da cor do cimento, cinza e áspero. Os braços e pernas eram longos demais, com juntas extras, e ela estava agarrada à pilastra como uma aranha ou uma lagartixa. Não tinha rosto. A cabeça era apenas um bloco liso de carne cinzenta. Mas quando aquilo virou a cabeça na minha direção, a pele do rosto se rasgou verticalmente. Não era uma boca. Era uma fenda escura que exalava um vapor gelado. Eu congelei. O instinto de presa falou mais alto. Não se mexa. A coisa desceu da pilastra. Não pulou. Ela escorreu, os membros estalando, as unhas raspando no concreto, fazendo aquele som que eu tinha ouvido antes. Raspap. Quando tocou o chão, ela se ergueu. Tinha quase 2,5 metros de altura e começou a andar na minha direção. Não corria. Ela convulsionava. Dava um passo manco. O corpo se retorcia todo e dava outro. Mas era rápido. Desesperadoramente rápido. Eu corri. Desci a rampa larga em direção às plataformas de ônibus rodoviários, meus tênis derrapando no piso liso. O eco dos meus passos se misturava com o som seco e ritmado da coisa atrás de mim. Toc, crack, toc, crack. Cheguei no nível térreo e tentei a porta de vidro que dá para a área de embarque da Cometa Santa Cruz. Trancada. Olhei para trás através do vidro do reflexo. A coisa estava no topo da rampa. Ela parou. A fenda no rosto se abriu mais e um som saiu de lá. Não era um grito, era a voz da minha mãe. Filho, onde você vai? Vem aqui. A voz era perfeita, o tom, o carinho, mas vinha daquela garganta de concreto e pesadelo. Aquilo me quebrou. O terror psicológico foi pior que o físico. Aquela coisa sabia quem eu era.
Ela usava minhas memórias como isca. Chutei a porta de vidro, o alarme disparou, um som estridente que parecia ter irritado a criatura. Ela soltou um guincho agudo como metal rasgando e avançou, agora de 4, galopando pelas escadas como um animal raivoso. Corri para o corredor lateral, aquele que leva para a saída da rua Mário de Andrade. Eu via as luzes da rua, carros passando. A salvação. Estava a 10 metros da saída quando as luzes do corredor se apagaram em sequência, vindo da entrada em direção a mim. Escuridão total. Senti um vento gelado nas minhas costas e um cheiro podre de carne guardada em saco plástico sob o sol. A última viagem, sussurrou a voz, agora bem no meu ouvido. Senti algo úmido e áspero roçar meu pescoço. Eu me joguei para frente, num ato de desespero cego, atravessando a porta giratória de saída, quase caindo na calçada molhada. Caí de joelhos no asfalto. A chuva gelada bateu no meu rosto. Levantei a cabeça, ofegante, esperando que a coisa atravessasse a porta atrás de mim. Nada. A porta giratória estava parada. O saguão interno, iluminado novamente pelas luzes amarelas, estava completamente vazio. O segurança que eu tinha visto antes apareceu lá no fundo, caminhando calmamente com uma lanterna, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei ali na chuva, tremendo, chorando feito criança, até um táxi parar, perguntando se eu precisava de ajuda. O taxista me levou para casa. Eu não disse uma palavra o caminho todo. Quando fui pagar, percebi que minha jaqueta estava rasgada nas costas. 3 cortes paralelos, profundos no tecido, mas que não tinham tocado minha pele, e nos cortes havia um pó fino, pó de cimento. Eu nunca mais pisei na Barra Funda à noite. Mudei de emprego para não precisar pegar a linha diamante, mas às vezes, quando estou no metrô, em qualquer estação, e ouço aquele bip, eu sinto o cheiro de concreto velho e meu corpo gela. Porque eu sei que aquela coisa não mora na Barra Funda, ela mora nos ecos. E São Paulo é uma cidade feita de ecos.